Desenvolvimento sustentável não é uma bandeira ideológica, é um direito humano. Veison Campos Muniz. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Eu, a Conká. Nesse vídeo, nós vamos iniciar a série sobre a Agenda 2030. O que é a Agenda 2030, o que motivou, qual o prazo dela, quem são os envolvidos. E para início de conversa, eu convido vocês a voltarem um pouco no tempo, lá para meados do século XX, quando teve uma sequência de conturbações socioambientais. E aí se iniciou o diálogo sobre desenvolvimento sustentável e se motivou a definição de o que seria desenvolvimento sustentável. E eu queria que vocês enxergassem desenvolvimento sustentável não como somente fauna e flora, mas desenvolvimento sustentável nada mais é do que o crescimento, do que a evolução, do que se desenvolver de fato de uma forma que seja sustentável e que as próximas gerações possam usufruir. E aí, quando foi em 2001, 191 países se reuniram na sede da ONU e definiram os 8 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Esses 8 objetivos, eles foram trabalhados por esses 191 países que assumiram esse compromisso e, posteriormente, em 2015, se reuniram 193 países, estados membros, na sede da ONU, que foi quando eles instituíram o documento da Agenda 2030. Esses 193 estados-membros assinaram o documento transformando o nosso mundo, a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Foi aí quando eles estabeleceram os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que se desdobram em 169 metas. São 169 metas que deveriam ser cumpridas nos 15 anos subsequentes a 2015, até 2030, Agenda 2030. E esses objetivos, essas metas que se desdobram dos objetivos, são mecanismos, são meios, são acordos que foram feitos para que se tenha desenvolvimento sustentável, para que as próximas gerações tenham um ambiente em que elas possam sobreviver de forma digna e que também, de alguma forma, elas preservem esse ambiente que estamos inseridos de forma digna para as próximas gerações que vão vir subsequente a elas. Aqui, nós podemos visualizar os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que se desdobram em 169 metas comprometidas, assinadas em um acordo pelos 193 Estados-membros que estiveram presentes naquela reunião na sede da ONU, lá em 2015. Agora, em 2020, nós entramos na última década para se cumprir as metas estabelecidas para o desenvolvimento sustentável até 2030. E como nós podemos ver, nós temos como primeiro, erradicação da pobreza, 2, fome zero, agricultura sustentável, ODS 3, saúde e bem-estar, ODS 4, educação de qualidade, ODS 5, igualdade de gênero, ODS 6, água potável e saneamento, ODS 7, energia limpa e acessível, ODS 8, trabalho decente e crescimento econômico, ODS 9, Indústria, Inovação e Infraestrutura, ODS 10, Redução das Desigualdades, 11, Cidades e Comunidades Sustentáveis, 12, Consumo e Produção Responsáveis, 13, Ação contra a Mudança Global do Clima, 14, Vida na Água, 15, Vida Terrestre, 16, Paz, Justiça e Instituições Eficazes e ODS 17, Parcerias e Meios de Implementação. Veja que nós temos aqui, como eu falei lá no início, quando a gente fala em desenvolvimento sustentável, não é somente cuidar da vida terrestre, cuidar da vida na água, mas é também cuidar da sociedade. Quando a gente olha para a ODS 11, que traz as cidades e comunidades sustentáveis, como é que as cidades elas se desenvolvem? Quando a gente olha para a indústria, inovação e infraestrutura, como é que as indústrias se desenvolvem? E o impacto que elas têm na sociedade, o impacto que elas trazem, como a sociedade responde, como elas também respondem, para que se de fato haja uma sustentabilidade, que as próximas gerações possam usufruir daquilo que a gente usufrui. E talvez de uma melhor forma de como a gente está vivendo hoje. Então, agora em 2020, quase iniciando 2021, se faz cada vez mais necessário se voltar para os 17 ODS, ver quais são eles, quais são as metas e que de fato sejam cumpridas, para quando chegar em 2030, se de fato tenham cumprido as 169 metas que foram estabelecidas e acordadas lá em 2015. Aqui nós temos 17 ODS divididos entre seus pilares e suas vertentes. Os pilares economia, sociedade e ambiente, e as vertentes pessoas, planeta, prosperidade, paz e parceria. Quando se traz a vertente pessoas, traz-se o compromisso de findar com a fome, erradicar a pobreza e promover uma sociedade mais digna e mais igualitária. Na vertente planeta, o compromisso é em resguardar o planeta da degradação humana.
Chegando na vertente prosperidade, traz-se o acordo de se garantir e se comprometer com o alinhamento entre o desenvolvimento e o crescimento econômico, social e tecnológico, de forma alinhada com a natureza. Olhando para a vertente paz, o compromisso agora é promover uma sociedade mais justa e inclusiva, onde as pessoas não tenham medo e onde não existe a violência. E, por fim, chegando na vertente parceria, a gente encontra a parceria global. Aqui eu abro um parênteses para explicar o porquê dessa tabela, por que os ODS eles estão distribuídos dessa forma. Essa tabela foi elaborada por minha pessoa mesmo, em trabalho de conclusão de curso, trabalhei os ODS, e para melhor entendimento, tanto meu, enquanto estudava e desenvolvia a pesquisa, e também das pessoas que iriam responder à pesquisa, uma pesquisa tanto qual quanto quant, dividir os ODS entre as vertentes e os pilares, para que ficasse de uma forma mais entendível e mais compreensível. Aqui, a gente vai dividir, de acordo com esses pilares, as sequências de vídeos. A gente inicia hoje com economia, no próximo vídeo a gente vai trabalhar os ODS que estão no pilar sociedade e, por fim, os ODS que estão no pilar ambiente. Isso não significa dizer que eles estão fixos somente. O ODS 8 está somente aqui em economia e prosperidade. Eles podem, sim, se intercalar, como eu falei no início do vídeo. Os ODS, eles não estão no sentido de preservar uma única coisa, de desenvolver uma única coisa. É a sociedade e o ambiente como um todo. Então, eles podem, sim, se intercalar. Enquadrei dessa forma para que ficasse de melhor entendimento. A gente inicia agora com os ODS 8, 9, 11 e 12. Bora. O ODS 8 traz o compromisso com o trabalho decente e o crescimento econômico. A gente olha e a gente lembra. O ODS 8 está onde? Está lá no pilar de economia e na vertente de prosperidade. E quando a gente olha para a vertente de prosperidade, que ela traz a garantia de um crescimento econômico, um crescimento social e tecnológico alinhado com a natureza. E quando a gente olha aqui para o ODS 8, a gente traz luz para a desigualdade de renda, desigualdade de oportunidades, para o trabalho escravo e para o estímulo ao empreendedorismo. Quando a gente fala de desigualdade de renda, desigualdade de oportunidades e olha para o ODS 8 e para esse trabalho escravo e para o estímulo ao empreendedorismo, se espera, com esse ODS, assumir um compromisso de que tenha essa distribuição de renda, de que as pessoas de forma igualitária, possam ter empregos dignos e plenos, assim tendo um crescimento econômico sustentável e que possa impulsionar essa igualdade de oportunidades para todos. Então, o ODS 8, ele se encaixa muito com o olhar econômico, alinhado com a natureza, alinhado com as pessoas, alinhado com essa evolução, mas que seja de forma igualitária, onde todos tenham as mesmas oportunidades, que todos possam evoluir da mesma forma e que se tenha essa sustentabilidade de acordo com o crescimento econômico. O ODS 9, ele traz indústria, inovação e infraestrutura. Acredita-se que o crescimento tecnológico, ele pode ser respostas para os desafios ambientais. E aqui, quando se traz essa resposta para os desafios ambientais, o ODS 9, ele instiga o compromisso para que essa resposta, ela aconteça de forma inclusiva, para que ela aconteça de forma sustentável e que ela fomente a inovação. Seguindo ali no pilar economia e na vertente prosperidade, lembrando, crescimento econômico, social e tecnológico alinhado com a natureza, a gente chega no ODS 11, em que traz cidades e comunidades sustentáveis. O relatório da ONU indica que até 2050, 70% das pessoas irão viver e habitar cidades. E quando a gente olha para as cidades, 70% das pessoas que vão estar morando em cidades, o ODS 11, ele traz o compromisso para que essas cidades elas sejam sustentáveis, elas sejam resilientes, elas sejam seguras para as pessoas que vão morar nessas cidades. E aí a gente olha para, mais uma vez, para a vertente da prosperidade, e que esse crescimento da cidade, onde as pessoas vivem, como as pessoas vivem, seja de uma forma segura para elas, em que possa ser justo e igual e sustentável para as próximas gerações também. E aí, seguindo, a gente chega no ODS 12, onde traz consumo e produção responsáveis. Talvez o ODS 12, quando a gente traga o compromisso dele, seja um pouco óbvio que ele traz, né? A gente precisa consumir e produzir de uma forma sustentável. Um fato interessante aqui no ODS 12 é que o consumo, ele reflete muito sobre a cultura de um povo. Ele reflete muito sobre a cultura daquelas pessoas que estão inseridas naquele meio. E quando se traz consumo e produção responsáveis, aqui no ODS 12, é exatamente aquilo que eu falei no início dessa parte do ODS.
e que se possa consumir e produzir de uma forma sustentável, para que se tenha um ambiente sustentável para as próximas gerações. 30, eu queria dar luz a alguns pontos. Primeiro, a gente olha aqui para o pilar economia e prosperidade, e aí a gente vê esse crescimento econômico de forma em que tem um alinhamento com a natureza, esse crescimento tecnológico e esse crescimento social. E aí qual a responsabilidade das pessoas frente a esses ODS? A gente olha muito para o desenvolvimento sustentável e quer entender que seja somente eu preservar a floresta, mas quando a gente chega aqui e olha para o trabalho decente e crescimento econômico, a gente vê o nosso papel enquanto isso. A gente, enquanto empregador ou enquanto empregado, e aqui eu trago empregador e empregado, não necessariamente precisa ser no sistema privado, também pode ser no sistema público, também pode ser no primeiro, segundo e terceiro setor, independente do setor que se atue. Como é que nós podemos promover um trabalho decente e um crescimento econômico tanto dentro da empresa, quanto a gente quanto empregado ou como empregador? É muito importante as empresas olharem como é a qualidade do trabalho que elas oferecem, qual é a igualdade desses trabalhos. Homens e mulheres recebem o mesmo tanto? Qual é a taxa de mulheres dentro dessas empresas? E não só a distinção de gênero, mas também de todas as formas que existem, de raça, de etnia e os PCDs, como é que a igualdade ali dentro e como é que isso pode ser promovido? O ODS hoje chama muita atenção para isso, para que seja de forma igual e as oportunidades também sejam da mesma forma. Quando a gente segue aqui para o ODS 9, a indústria, inovação e infraestrutura, mais uma vez a gente vê que o desenvolvimento sustentável ele não se alinha somente com o verdinho, né? Quando a gente fala de sustentabilidade, a gente logo assimila algumas plantinhas. E aí que a gente vê indústria, inovação e infraestrutura. Como é que as indústrias se comportam? Como é que elas estão promovendo essa inovação de forma que seja alinhada com a natureza e que se possa ser perene? As pessoas trabalhando no ramo da tecnologia, como é que elas performam as novas ideias, os novos produtos que elas vão lançar de forma que não agridam a natureza. E que a gente olha para as cidades e comunidades sustentáveis que talvez sejam um ODS muito pouco pensado quando se fala em desenvolvimento sustentável. A gente vê que as pessoas cada vez estão indo mais para a zona urbana. E como é que nós, todo mundo em sua casa, pode promover que a cidade ela seja mais segura, que a cidade seja mais sustentável, desde plantar uma árvore até o zelo que a gente tem pela nossa casa e com os nossos vizinhos e com as pessoas que moram em nossos condomínios, seja como for. Mas como é que a gente também está assegurando que nós tenhamos cidades sustentáveis, que nós tenhamos comunidades sustentáveis, em que as pessoas sintam-se acolhidas em morar no bairro da gente, que as pessoas sintam-se acolhidas em morar na nossa cidade, que as pessoas sintam-se acolhidas em morar em nossos condomínios, em nossos prédios. Qual é o nosso papel também frente a isso? A gente também tem um papel quanto a isso. Não é somente o governo, mas a gente, enquanto sociedade, a gente também pode promover esse ambiente seguro, esse ambiente sustentável para as próximas gerações. E esse consumo e produção responsáveis, quantas vezes a gente consumiu alguma coisa sem necessidade? E à medida que a gente consome, a indústria entende o recado de que precisa se produzir mais. E a gente vai consumindo em uma escala muito alta. E para onde é que vai aquilo que a gente está consumindo? Como é que a gente está descartando isso que a gente está consumindo? E o que a gente consome é de fato necessário? A gente já parou para pensar, já fez uma lista. A gente está chegando no final do ano, estamos em dezembro. Então, que tal fazer uma lista de tudo que a gente consumiu durante esse ano, tudo mesmo. E depois de fazer essa lista, a gente olhar o que é que de fato foi necessário, o que é que foi desnecessário. Porque isso também, a produzir qualquer coisa, é um custo muito grande, um impacto também na natureza e no ambiente. E a gente pensa que não, mas tem sim um impacto que a gente pode diminuir e preservar e fazer com que as próximas gerações tenham um ambiente digno e para que elas possam sobreviver. No próximo vídeo, a gente vai trazer os ODS que estão aqui no pilar sociedade e ele já vai ser um pouquinho mais longo porque a gente vai encaixar 3 vertentes. A vertente pessoas, pais, parceria. Mais uma vez, já ativa a notificação para quando o próximo sair você não perder nenhum conteúdo e contribuir com os 17 ODS, nós enquanto seres humanos, enquanto sociedade, enquanto pessoas que estamos nesse mundo e queremos que as próximas gerações tenham uma vida plena, uma vida em abundância, uma vida justa, uma vida igualitária, uma boa vida. Show? Espero ter contribuído e se liga que em poucos dias sai o segundo vídeo da série sobre a Agenda 2030. Um cheiro e até lá!